Se você parar agora, hoje, em qualquer sinaleiro do Brasil, tem uma coisa que vai aparecer na tua frente. Um BYD. E assim, de longe, isso aqui é uma moda de carro elétrico no Brasil. O que aconteceu com a BYD é uma verdadeira aula de negócio industrial. E quando você entende isso, você para de se perguntar simplesmente por que a BYD explodiu no Brasil. Você começa a se perguntar qual é o próximo mercado que vai ser atropelado por um modelo de negócio parecido. E agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que tem um BYD em cada esquina hoje no Brasil e o que essa empresa fez que 90% das empresas jamais fariam. Até poucos anos atrás, não existia BYD no Brasil. Zero. Aí, de repente, um ônibus, uma frota, uma concessionária inteira, aí vem os carros populares, o SUV, o sedã. Tanto que muita gente chama isso de invasão chinesa, né? Aí tem os grupos, aqueles que falam que isso aí é pura invasão chinesa, outros falam que é política. Ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, mas o fato é que a BYD explodiu no Brasil em questão de pouquíssimos anos. E nenhuma dessas teorias, isoladamente, explica esse fenômeno BYD. A única explicação está no modelo de negócio. E eu vou te explicar isso agora. Vamos lá, vou te contextualizar. A BYD ela não nasceu como uma montadora de carro. Muita gente erra nessa leitura de mercado. Esse é o primeiro erro de leitura. A BYD ela nasceu em 1995 como uma empresa montadora de baterias. Isso aqui muda todo o jogo e toda a história da BYD. Você já vai entender porque eu já vou chegar lá. A ideia do Wang, fundador e CEO da BYD, era simplesmente preencher uma lacuna do mercado de baterias, porque na época, quem dominava o mercado de baterias era a Sony, a Panasonic, o Japão, e era uma produção altamente cara e altamente automatizada também, por isso que era tão caro. E a ideia desse cara era exatamente isso, atender esses mercados. Então o que ele fez? Ele se especializou em toda a cadeia de produção da bateria. Ele fragmentou a produção, usou mão de obra intensiva, quebrou esse processo em microetapas e quem sabe e conhece como a China trabalha sabe que realmente é micro do micro do micro, de fato. E esse cara acabou aprendendo a produzir a bateria de uma forma bem mais barata. E assim, não era o melhor produto, só que era um produto bom o suficiente e tinha um custo de produção muito mais baixo, o que colocou esse cara nos holofotes aí do mercado mundial. E de tabela, isso transformou a BYD numa gigante silenciosa de supply. E aí, em 2023, a BYD fez uma coisa que foi considerada estranha. Ela comprou uma montadora estatal quase falida. Aí o que gerou? Gerou até um monte de problemas internos, porque os investidores na época da BYD entraram em choque, piraram com isso. Porque, cara, é uma empresa de bateria comprando uma fábrica de carro quebrada, a fábrica não tinha, estava falindo. Não fez sentido, mas o Wang quis honrar a BYD, né? Para quem não sabe, a BYD, o nome dela é Building Your Dreams, ou seja, construa os seus sonhos. E foi o que esse cara quis fazer. Esse cara, na verdade, ele estava comprando uma licença industrial, porque na China você não pivota a licença, não é que nem outros países, né? Você precisa comprar ela. Então, o que esse cara comprou de fato? Ele comprou a estrutura da fábrica, comprou gente, comprou uma capacidade produtiva, ainda que falida, mas era uma capacidade produtiva, e uma carcaça de carro, só a carcaça. Então a ideia dele era colocar a bateria dentro da carcaça do carro. Ele queria viabilizar isso. Provavelmente ele viu alguma brecha de mercado. E para mim isso não foi um improviso, E também não foi por acaso. Na minha visão eu vejo isso como uma visão industrial de longo prazo que esse cara tinha. Agora presta atenção, porque isso aqui vale para qualquer negócio. Dentro do mundo de negócios, gestão de negócios e principalmente de produção, tem uma coisa chamada gargalo. Toda indústria, toda linha de produção tem um gargalo. E no carro elétrico, especificamente, o gargalo é a bateria. Porque ela é o item mais caro, ela é o item mais complexo, mais perigoso de se trabalhar. Ela, consequentemente, é o item que mais atrasa a produção do carro elétrico. E aí, quem controla isso, o gargalo, vai controlar o preço, vai controlar o prazo, vai controlar o mercado de certa forma, querendo ou não. Então, enquanto hoje outras montadoras de carro elétrico dependem de terceiros, a BYD ela é dona da solução do gargalo da indústria, entende? E isso, na linha de produção da BYD, elimina o que a gente chama de tempo de defasagem, que é o tempo que esse gargalo gera de atraso, de trava no sistema de produção da fábrica.
Para ficar mais fácil para você entender, pensa no seguinte. O seu concorrente tem um fornecedor e ele está esperando esse fornecedor entregar a matéria-prima para ele trabalhar. Só que esse fornecedor está demorando. Então você tem essa produção dentro de casa, vai lá e entrega a matéria-prima e acaba ajudando o teu concorrente. É isso que a BYD fez. Esse foi o efeito causa do que aconteceu. Tanto que a BYD forneceu baterias para a Tesla nessa época. E o que eles desenvolveram de bateria, né? Eles desenvolveram a Blade Battery, que é uma bateria baseada, né, no componente de fosfato de ferro-lítio. Cara, uma bateria bem mais feia, uma bateria que não tem tanto hype, só que ela é mais barata, ela é mais estável e é bem mais segura que qualquer outro fornecedor já tinha feito. Eles até chegam a fazer aquele teste do prego nas baterias, né, enquanto a de outros fornecedores explodem com a reação, a deles nem pega fogo. Para você ver o quanto que esse cara se especializou em bateria ao longo dos anos. E o consumidor, cara, o consumidor ele não entende de química. O que ele quer é uma coisa, ele quer que o carro não pegue fogo. E sempre quando se falava de bateria, Tesla e outras montadoras elétricas, sempre se falava, né, na possibilidade do carro pegar fogo. E aí vem a BYD com testes comprovados de que isso tinha ido por água abaixo. Então o que eles acabaram vendendo, né? Não é uma tecnologia que nem a Tesla, que tem um hype. Não. Eles vendem segurança, custo e escala de entrega. Basicamente é isso. Rapidamente, essa análise está fazendo sentido para ti? Dá uma conferida aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal. E se você é empresário, a tua empresa está travada e você precisa de ajuda, clica no primeiro link aqui embaixo da nossa consultoria empresarial, vem falar com o meu time que a gente entra dentro da tua empresa, entende o gargalo, entende o problema e te direciona para acelerar os resultados do teu negócio. E se por outro lado o problema não é com a tua empresa, mas é o teu time, cara, você não consegue delegar, as coisas ficam pipocando, o teu time não executa, você não consegue sair do operacional e agir de fato como gestor, você precisa do nosso treinamento, onde eu te ensino a montar processos inteligentes e delegar da forma certa. O link está aqui embaixo ou nesse QR Code aqui. Agora vamos voltar para o vídeo que vem a parte mais importante. Vamos falar de Brasil? Cara, a BYD ela não entrou por um canal normal. Tá? Não é comum que a BYD fez, mas foi muito inteligente. Ela não entrou por marketing, por posicionamento, ela entrou por contrato. Primeiro, um ônibus elétrico, contrato com o governo, depois veio uma frota, depois vem um volume, e aí nesse momento vem a previsibilidade, porque todo mundo já entendeu a marca. Aí só depois veio a presença industrial no Brasil, e aí por último um carro popular com preço muito agressivo. E essa é uma estratégia até clássica no mundo dos negócios, né? Você começa por onde o cliente compra por planilha e depois termina onde esse cara compra por emoção. No caso deles, a planilha era o governo, o contrato de licitação, e a emoção era onde atingiu o consumidor, porque a marca já tinha ganhado um respeito. Então, enquanto outras marcas, para entrar e abrir novos mercados, vão discutir posicionamento, marketing, parcerias, né, advertising, a BYD você não vem fazendo isso, você não vê influenciador da BYD. Por quê? Porque ela entrou por licitação, ela entrou por contrato, ela acabou ocupando espaço físico e sólido diretamente com contratos maiores com o governo aqui no Brasil, e obviamente que isso colocou ela num outro patamar e acelerou anos, né, de percepção de mercado da marca. Mas, cara, tem um elefante na sala que a gente precisa falar e que, inclusive, muita gente critica a BYD por isso, né? E sim, a BYD ela tem um apoio estatal bem forte mesmo. E isso aqui que eu estou te falando não é teoria da conspiração, é pura, mais pura política industrial. Vou te explicar. A BYD ela tem subsídio do governo chinês e ela tem um capital mais barato, ou seja, o dinheiro para ela é uma taxa de juros bem menor, tá? Ela tem um crédito mais direcionado, ela tem acesso fácil a crédito e ela tem um objetivo geopolítico, porque todo mundo sabe das histórias da China. Então, ela é muito bem apoiada pela China. Tá? Não tem que se discutir. E obviamente que isso faz com que ela não precise dar o mesmo retorno que outras empresas dariam no mesmo prazo. Então, assim, ela pode jogar um jogo que o concorrente dela não joga, porque a China ela tem muito disso, ela apoia muito, né, os seus interesses. Ah, isso é injusto? Talvez, só que é a realidade do mercado. Para você ter uma noção, a Tesla, a empresa do Elon Musk, concorrente direta, também tem muitos subsídios no mercado. Tanto que agora, no final de 25, teve vários problemas, né, porque eles estão perdendo subsídios, se desesperaram um pouco que a BYD estava crescendo, só que eles usam os incentivos para outras coisas. A Tesla, uma empresa muito maior, tem outra ideia, tem a ideia de dominar o mercado de inteligência artificial, está desenvolvendo humanoides, tem uma outra pegada, assim, não dá nem para comparar o estilo
né, do grupo empresarial Tesla, ali, das unidades de negócio que eles têm com a linha de produção da BYD, né, não dá. Mas o fato é que existe subsídio. Então não é uma coisa injusta, é uma coisa normal quando você tem uma nova tecnologia surgindo. Da mesma forma que com a inteligência artificial, AI, tem muito subsídio do governo para a OpenAI, para o Google, para essas empresas. Então, novos mercados sempre vai ter subsídio e óbvio que a BYD recebeu um subsídio forte do país. E, infelizmente, também um lado obscuro da BYD, que ela já foi acusada de algumas práticas trabalhistas graves, né, até mesmo relacionadas à escravidão. Então, isso acaba gerando risco reputacional, risco regulatório, risco político, mas ainda assim não foi o suficiente para boicotar a marca, porque a qualidade da BYD foi tão grande, foi tão rápida essa estratégia no Brasil que simplesmente o negócio explodiu. E obviamente que a gente tem que desconfiar mesmo, porque modelos baseados em custo extremo, historicamente, sempre pagam o preço, né, em algum lugar, né, alguma parte do negócio. Mas a pergunta aqui para a BYD não é se isso existe, porque a gente já ouviu falar dos relatos, né, de trabalho na China. A pergunta é, quando que isso poderia ser um problema de escala? Mas isso é um tema para outro vídeo, para um outro assunto. Então, por que tem um BYD em cada sinaleira do Brasil? Cara, porque essa empresa faz o que a maioria não fez. Ela dominou o gargalo, começou pelas baterias, uma coisa que ninguém esperava, controlou a cadeia, né, de produção, toda a linha de produção, ela não terceiriza, ela traz isso para dentro de casa. Os chineses são muito bons, como eu falei, em microetapas, então em não terceirizar e colocar isso dentro da própria indústria. Depois ela comprou escala com esse tipo de estratégias, né, como foi no Brasil, antes do mercado perceber. Isso é muito doido, porque se você vê aquela entrevista quando o Elon Musk zomba da BYD, naquela época a BYD fornecia baterias para a Tesla, então não sei o que passou na cabeça dele, se ele sabia ou não, mas é muito provável que ele não esperava que o BYD teria essa repercussão, porque ele pensou, cara, os caras não vão saber fazer carro elétrico, então, para mim, tanto faz. E esse é o jogo, a BYD comprou essa escala antes do mercado perceber e veio tapando lacunas. E aí, para finalizar com chave de ouro, ela entrou pelo contrato, de fato, sem precisar fazer marketing ou começar pelo consumidor. Então, uma empresa que não ganhou no marketing, não ganhou no posicionamento, ela ganhou na engenharia do negócio todo e da cadeia de negócio. E é por isso que tem muitos e muitos BYD no Brasil hoje. E tudo isso, obviamente, porque a BYD tem um time capaz de entregar, um time que pega junto. E se você está com essa dificuldade de delegar, de sair do operacional, de construir um time autogerenciável que te entrega performance dentro do teu modelo, reforço mais uma vez que você precisa do nosso treinamento. Sai do operacional, o link está aqui embaixo ou aqui nesse QR Code. Até o próximo vídeo.